Olá, eu sou Gustavo Pepinelli e hoje a gente vai falar de Números 18. Nesse capítulo vamos falar sobre os deveres dos sacerdotes e dos levitas. Logo no começo o Senhor disse a Arão que ele, seus filhos e a sua família seriam responsáveis pelas ofensas contra o santuário e também pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Essa incumbência significava que eles tinham responsabilidade de levar sobre si a iniquidade do santuário, ou seja, se houvesse contaminação, se alguém violasse a santidade do lugar, Arão seria responsabilizado e deveria oferecer sacrifícios por ele e pelo altar do Senhor. Isso representa basicamente a obra de Jesus na cruz, ao morrer por nossa iniquidade. Com isso, ele rasgou o véu e permitiu que tivéssemos acesso diretamente ao Pai, e não precisássemos mais oferecer animais em sacrifício, e se nos arrependermos, alcançaremos perdão. Ele também pediu para que Arão trouxesse seus irmãos levitas para o ajudar quando ele ou seus filhos ministrassem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Eles ficariam a serviço de Arão e cuidariam também do serviço da tenda, porém eles não poderiam se aproximar dos utensílios do santuário ou do altar. Se fizessem isso, morreriam, tanto os levitas quanto eles. Apenas os levitas poderiam se aproximar dos sacerdotes. Aqui eu entendo que os sacerdotes eles estavam sendo de fato separados para focarem apenas em suas atividades e em sua santidade, enquanto os levitas se encarregavam de atividades muito importantes para o funcionamento perfeito da tenda e do serviço dos sacerdotes. O restante do povo, então, não poderia se aproximar dos sacerdotes, mas acredito que os levitas quem fizessem essa intermediação. Deus continua falando com Arão e agora diz que eles teriam a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que a ira divina não caísse sobre os israelitas. Ele havia escolhido os levitas como um presente para Arão e sua família, dedicados ao Senhor, é claro, para fazerem o trabalho na tenda do encontro. Mais uma afirmação da parte de Deus aqui, que o sacerdócio era um presente dele para Arão e seus filhos. Qualquer pessoa não autorizada a se aproximar do santuário teria que ser executada. Aqui a gente avança para o segundo subtítulo desse capítulo, as ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. O Senhor diz a Arão que as ofertas sagradas que os israelitas dessem a ele as daria como porção a Arão e aos seus filhos. E das ofertas santíssimas, eles teriam a parte que é poupada no fogo. Eles deveriam comer como algo santíssimo, todos do sexo masculino poderiam comer. O Senhor também dava a Arão e seus filhos as contribuições que cabiam a eles de todas as ofertas dos israelitas que deveriam ser ritualmente movidas. Todos da família que estivessem cerimonialmente puros poderiam comer. O capítulo continua com mais algumas coisas que o Senhor destinava aos sacerdotes e finaliza dizendo que tudo o que em Israel for consagrado a Deus pertenceria a ele. O primeiro nascido de todo o ventre, oferecido ao Senhor, fosse homem ou animal, seria dele, de Arão, e ele deveria resgatar todo o filho mais velho, como também toda a primeira cria dos animais impuros. Lembrando que apenas se o primeiro filho da mulher fosse homem, ele pertencia ao sacerdote. Se fosse uma filha mulher, não. Quando eles tivessem 1 mês de idade, deveriam ser resgatados pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata, com a observação de que não deveriam resgatar a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra, mas ele deveria sim derramar o sangue deles sobre o altar e queimar sua gordura como uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Ou seja, quando o animal era limpo, deveria oferecer ele em sacrifício. Mas se ele fosse imundo, não podendo ser sacrificado, aí eles deveriam sim ser resgatados. Tudo o que fosse separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentassem ao Senhor, ele daria a Arão e aos seus filhos. Era uma aliança de sal, perpétua perante o Senhor. A aliança de sal significa que era um pacto inviolável, já que o sal era usado para conservar, então ele tem esse aspecto de que faz durar muito tempo. O Senhor diz que Arão não teria herança na terra deles, nem teria porção entre eles, mas que ele era a sua porção entre os israelitas. Isso chega a arrepiar até, né? Eu não sei se você compreendeu exatamente o que rolou aqui, mas o Senhor disse que os sacerdotes não teriam herança ou porção entre os israelitas. Eles não juntavam riquezas aqui, mas que ele, o Senhor, era tanto a sua herança quanto a sua porção. Podemos entender isso aqui como um galardão, ou um prêmio, ou um presente de Deus, pois servir a Ele é sem dúvida algo que dá muito prazer e entendemos nesses últimos capítulos que não basta querer, tem que ser chamado para isso. Essa passagem também quer dizer que eles não precisavam se preocupar com sustento e alimento para suas famílias, pois o Senhor fez tudo de uma forma que nunca lhes faltasse nada. Aos levitas, o Senhor daria todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho deles, que era servir na tenda do encontro. De certa forma, eles também não ajuntavam riquezas e não tinham herança, pois o seu trabalho era com as coisas do Senhor. Os israelitas não poderiam mais se aproximar da tenda do encontro, mas os levitas deveriam fazer um meio de campo ali. Pelos meus estudos, eu entendi que os israelitas poderiam se aproximar quando eles tivessem propósitos legítimos, como para oferecer os seus sacrifícios, por exemplo. Deus pede através de Moisés que os levitas, quando receberem o dízimo dos israelitas, eles deveriam apresentar também um décimo daquele dízimo
como contribuição pertencente ao Senhor. Apresentando as suas ofertas, eles não se tornariam culpados e não profanariam as ofertas sagradas dos israelitas. Bem, galera, esse capítulo apenas reforçou para nós a importância dos sacerdotes e tudo que eles representam para os israelitas. Assim a gente termina o capítulo 18.